Hoje eu converso com a doutora Carla Albuquerque, que esteve no meeting da Academia Americana de Dermatologia e vai falar pra gente das maiores novidades desse assunto. Tudo bem, doutora Carla? Tudo bom, Tuí? Tudo jóia. Doutora Carla, pele, cabelo e corpo, o que avança na dermatologia? A grande novidade apresentada nesse congresso foi um aparelho para congelar a gordura localizada. É um aparelho chamado criolipólise, da marca Zeutic. Então, a proposta dele é o caminho inverso do que foi feito até hoje para tratar a gordura localizada, que até hoje nós aquecíamos a gordura para tentar diminuí-la. Hoje em dia, o caminho inverso seria congelar essa gordura para criar uma resposta inflamatória no organismo, essas células serem eliminadas e, consequentemente, uma melhora do contorno corporal. É que antigamente derretia a gordura, não é? Todos os aparelhos eles iam nessa linha de aquecer a gordura, para, entre aspas, derreter. Agora, quebrar, né? A célula de gordura através do aquecimento. Atualmente tem essa nova linha de pesquisa que realmente parece ser bastante promissora e bastante eficaz. É um aparelho, doutora Carla? É um aparelho que ele, de certa forma, ele é pressionado na gordurinha localizada, né? Ele como se pinçasse a gordura. Cada área demora mais ou menos 1 hora para ser tratada. Então, no caso de um abdômen um pouquinho, né, mais cheinho, seriam, vamos dizer, 4 horas para tratar esse abdômen. E os resultados começam a aparecer depois de uns 2 a 3 meses da aplicação desse aparelho. É pedacinho por pedacinho da parte que tem gordura? Na verdade ele pinça, né? Como se pegasse uma parte, então vamos dizer aqui a lateral, na frente e na lateral. Então um tratamento completo de abdômen, vamos falar, 4 horas. Ou se a pessoa só tem gordurinha na lateral, 2 horas, uma pinçada. Só nos flancos, uma em cada lado? Exato. Mas deve doer horrores, né? Não, aparentemente é um processo bastante tranquilo, indolor. A grande vantagem é que não há necessidade de agulhas, não há anestesias, então é um procedimento não invasivo, isso é interessante. E homens e mulheres vão recorrer a esse tipo de tratamento? Sem dúvida, os homens principalmente. Eles estão correndo atrás do prejuízo agora? Não, com certeza. E em termos de cosmético, teve algum lançamento, alguma coisa nova que foi falado? Sim, teve um cosmético bastante promissor, bastante interessante, que é um creme composto de 2 íons, né, que seria o cobre e zinco elementares. Foi feito um estudo mostrando que à medida que a pele envelhece, há uma diminuição da bioeletricidade natural da pele. E essa diminuição poderia levar a uma diminuição da comunicação entre as células, levando a diminuição de colágeno e elastina, que são as fibras que sustentam a pele, né? E esse creme tem essa proposta de ativar essa eletricidade, que seria natural quando nós somos jovens e que vai se perdendo ao longo da vida, para justamente restabelecer a produção de colágeno e elastina. Parece ser um caminho bastante promissor na área de cosmético também. Mas é um simples creme, você aplica em casa, sozinha? Sim, é um creme composto de 2 tubinhos, né? O primeiro creme é aplicado que tem o cobre e o zinco elementar. Na sequência é aplicado o creme ativador, que existe o noturno, o diurno com filtro solar e o contorno dos olhos. Então, essa associação de cremes funcionaria como mini baterias que estimulariam essa eletricidade da pele. Você aplica à noite antes de dormir? Aplicamos em casa mesmo, tem o produto noturno, o diurno e o contorno dos olhos. E cabelo, tem alguma novidade? Cabelo não foi falado muito, não vi grandes novidades nessa área. Falava-se muito assim, em laser, inclusive lá há uma tendência nos Estados Unidos de usar o que nós chamamos de home device, né? O que eles chamam de home device, que são lasers para cabelo, laser para ser usado em casa, né? Então existe um laser de baixa intensidade que pode ser usado no couro cabeludo com essa proposta de melhorar o crescimento dos fios, mas não é nada de científico, né? Tem essa proposta, mas ainda não há comprovação que funcione. Mas um laser usado em casa deve ser um pouco arriscado, principalmente para brasileiro. Sim, sim. Que é um pouco, né? Eu pessoalmente sou contra, porque eu acho que o aparelho pode se descalibrar, acho que tem riscos, né, de queimaduras, mas lá inclusive eles estão usando laser para depilação em casa. Meu Deus, é um grande avanço, né? Mas assim, não é a mesma coisa que um laser feito na clínica, ele é de baixa intensidade, então o resultado não é a mesma coisa. Mas vamos ver onde vai parar isso aí, né? Mas voltando um pouquinho nesse aparelho que promete congelar a gordura, como que essa gordura depois ela é eliminada pelo corpo? Então, na verdade, é como se fosse o processo, há um congelamento, esse congelamento intenso gera um processo inflamatório que leva ao que a gente chama de apoptose, que seria a morte das células de gordura. E é eliminado pelas vias naturais que a gordura é eliminada no nosso organismo. Teoricamente falando, parece que funciona, né? Por ser totalmente o contrário e você gerar esse processo inflamatório. Sim. Não, os estudos científicos realizados, né? Esse produto, ele já tem, esse aparelho, ele já tem liberação, já está sendo usado na comunidade europeia. E os resultados são bastante interessantes. Tem vários estudos clínicos em andamento, mas bastante promissores.
Isso, de repente, seria uma grande solução para as pessoas deixarem de fazer lipoaspiração, de repente? Olha, eu diria que seria uma alternativa para quem não quer se meter um procedimento invasivo, doloroso, né, com pós mais complicadinho. A grande indicação desse aparelho é aquela pessoa que está no peso ideal, mas tem gordurinha localizada. Não é um aparelho para emagrecer. Que inclusive essa é a recomendação para quem também quer fazer lipoaspiração, sim, né? Sem dúvida. Tá no peso ideal e tirar aquelas gordurinhas. Sem dúvida. E esse tratamento, quando eu começo a ver o resultado a partir de quanto tempo? Geralmente depois de uns 2 a 3 meses, que é o processo para... Fazendo todo dia? Não, é uma única sessão. Uma única sessão e o resultado aparece depois de 2 a 3 meses. Isso é muito interessante. Não precisa pagar uma vez, que deve ser uma facada. Olha, nós não temos o preço no Brasil, até porque o aparelho ainda não chegou ao Brasil, mas eu imagino que não seja barato. E tem previsão para chegar? Não, ainda não tem previsão. Inclusive, o aparelho já está sendo usado na comunidade europeia. Nos Estados Unidos, ele tem liberação para outras indicações, mas ainda aguarda a liberação do FDA para o uso para gordura localizada. Doutora Carla, quais são as tendências? Olha, eu pude observar lá no meeting que a tendência é tempo de recuperação mínimo e não sentir dor. Então os americanos eles focam muito nisso. Então os preenchedores usados por eles, a grande maioria tem lidocaína, que é um anestésico junto com preenchimento. No mesmo produto? No mesmo produto. Inclusive nós já temos um produto no Brasil, eu tenho utilizado, e diminui muito o desconforto durante o preenchimento. Então a pessoa sente a primeira picadinha, que pode ser minimizada com creme anestésico, mas a hora que o produto é injetado, o gel de preenchimento vai junto ao anestésico. Então isso causa um conforto muito maior, né? Muito mais tranquilo fazer preenchimento com isso. Então os americanos têm associado muito a lidocaína ao preenchimento. Os lasers, né? Laser fracionado é a grande tendência também. O laser fracionado, vamos dizer, seria um meio termo entre um laser leve demais e um laser agressivo demais. Então você tem bons resultados com mínimo downtime, né? Que eles chamam que é o tempo de recuperação. Então a pele recupera rápido e os resultados são bastante interessantes. No caso de laser para manchas? Para rejuvenescimento, para cicatriz de acne e para estrias, né? O laser fracionado ele pode ser indicado para tudo isso, mancha, cicatriz de acne, rejuvenescimento e estrias. Falando um pouquinho de laser, doutora Carla, o mesmo laser que eu uso para eliminar pelos, eu uso para rejuvenescimento da pele? Na realidade, existem até alguns aparelhos que têm essa proposta, existem as plataformas com várias ponteiras, mas assim, o melhor aparelho para depilação a laser é o laser de diodo, né, que nós chamamos de light shear, e ele normalmente não vem numa multiplataforma, é um aparelho separado. Então, habitualmente nós usamos um laser específico para depilar e um laser específico para rejuvenescimento ou tratamento de cicatrizes de acne. Eu acho que assim, atualmente o laser é a grande revolução, né, no mundo da cosmética, da dermatologia. Sem dúvida, e é impressionante. Eu tenho ido anualmente a esses congressos e cada congresso são novidades, são upgrades nesses aparelhos. Super avanços. Os mesmos aparelhos que a gente já são consagrados, com refinamento, né, com coisas que incomodavam no aparelho anterior eles melhoram na versão atual, então é muito interessante. Eu lembro que o laser para eliminar pelo começou com uma dor insuportável. Dizem que hoje diminuiu, não sei se é verdade. A versão nova do Light Shear Duet, ele tem essa proposta, por ter uma ponteira maior, por ter um sistema que puxa a pele, ele minimiza o desconforto. Não vou dizer que é 100% indolor, mas realmente isso melhorou bastante. Esse congresso acontece uma vez a cada ano? Como que funciona? O meeting da Academia Americana de Dermatologia é o meeting de inverno deles, que é o que tem o maior índice de presença aí de pessoas do mundo inteiro. Existe um meeting de verão deles, mas não é um congresso tão grande. Então esse é um congresso muito importante para o mundo inteiro, para as tendências na área de dermatologia. Existe uma relação muito forte entre a dermatologia e o inverno, né? Sem dúvida. Todo mundo procura os tratamentos, enfim, que não pode tomar sol, enfim, inúmeros outros, tanto para laser quanto para ácido, que é recomendado fazer no inverno. Tem alguma associação de ter esse tipo de... Eu acredito que sim, né? Porque março é inverno nos Estados Unidos e os dermatologistas, pelo menos brasileiros, frequentam. Olha, a delegação brasileira de dermatologistas é uma das maiores nesse congresso. Então, eu acho que tem uma relação. O inverno realmente é uma época que os dermatologistas no Brasil não podem tirar férias. Trabalham muito mais. Com certeza. E existe uma versão brasileira desse congresso? Existe o congresso mais importante no Brasil, é o Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é realizado normalmente em setembro, e esse ano vai ser no Rio de Janeiro.
Nossa, aquele super calor. Setembro... Totalmente o contrário. Pois é, no Brasil não tem muito jeito, né? Doutora Carla, eu espero que o ano que vem a gente traga mais novidades e que esse aparelho chegue logo no Brasil para conseguir congelar nossas gordurinhas, as gordurinhas tão indesejáveis, tanto em homens quanto mulheres, né? Pois é, estamos todos esperando esse aparelho. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora Carla. E você aí de casa que tem dúvidas sobre dermatologia, acessem o nosso site, mande sua pergunta que a gente vai ter o prazer de responder. Até o próximo encontro.